a gente vai para o top 3 de hoje. Qual que é o top 3? A gente chega ao ponto de falar de diagnóstico de dermatomiosite. E aí, os anticorpos antimúsculo, eles são realmente importantes? Como eles funcionam? Eles são causa, eles são consequência na dermatomiosite? Qual é a real importância desses autoanticorpos, Fábio? Eles são chamados de anticorpos miosite específicos. E a gente vai entender que eles são um avanço. A gente não sabe ainda até que ponto eles são causa ou eles são consequência, né? Porque como assim causa ou consequência? Você pode ter lesão muscular, expõe partes do músculo que não estariam expostas, e aí você reage contra aquilo num ambiente autorreativo, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ali seja o início, a gênese do problema. A gente ainda não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Mas antes da gente falar dos anticorpos miosite específicos, tem 3 grupos de exames laboratoriais que a gente pede em dermatomiosite. Não só dermatomiosite, mas nas miopatias inflamatórias ou casos de suspeita de miopatias inflamatórias. São as enzimas musculares e a gente já viu que elas podem subir. CK, LDH, TGO, TGP, a aldolase, essas todas podem subir. Só que para elas subir, Omar, você precisa ter músculo. Porque depois que você lesou, depois que você machucou, depois que você passou da fase aguda, necrotizante, não tem mais o que subir. Uhum. Então, Legal. Doença antiga, enzima muscular normal ou baixa, inclusive. Então, esse é um basicão. Não podemos descartar doença muscular por falta de enzima muscular. Então, eu acho que esse é um dos clássicos da clínica médica, eu posso dizer dessa forma. Outro eletroneuro, eu nem ia falar tanto de imagem e tal, eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho se sobrar tempo. Anticorpos associados à miosite, não os miosites específicos. Aqui eu estou falando do anti-Rho, SSA, estou falando do anti-LA, eu estou falando do anti-SM, eu estou falando do anti-RNP, que é o ribonucleoproteína. O que significa isso? Isso significa que a chance dessa miosite estar associada a uma doença reumatológica é alta. Dentre elas, a dermatomiosite. Dermatomiosite é do grupo das doenças reumatológicas. Então, se não tem, já aumenta a chance de ser das outras miosites inflamatórias. Então, tem um pouco de... que serve como um divisor de águas. Tem ajuda, não tem também... a ausência não vale, tá? O que vale é a presença. E tem os anticorpos específicos. Meu amigo, quantos anticorpos específicos hoje tem? Vamos listando aqui. Eu acho que o mais clássico de todos, antes de eu falar deles, 20 a 40% das pessoas com dermatomiosite terão positividade. Então a gente está falando de 60 sem positividade. Então é coisa pra caramba, tá? É a maioria. A maioria. E podem demorar semanas para ficar prontos. Então não são anticorpos para diagnóstico. Mas vocês vão entender, eles são anticorpos para qualificação da dermatomiosite. Então, a gente já está começando a entender que dermatomiosite não é uma doença. Dermatomiosite tem variantes. E um grupo mais conhecido são os anticorpos antissintetase. Esse eu acho que quando começou, dessas variações, talvez tenha sido esse primeiro grupo um dos que chamou mais atenção inicialmente. Para quem não lembra, a antissintetase, ele tá focando no aminoácido tRNA sintetase. O tRNA é o RNA de transferência. Para quem não lembra, tem o RNA mensageiro. O RNA mensageiro está indicando quais são os aminoácidos que tem que grudar nele lá no ribossomo, não é isso?
quem carrega o aminoácido certo para fazer a junção e o ribossomo e compor a proteína é o RNA-T, é o tRNA, transportador. Então a gente está falando aqui de transcrição, não é isso? De transcrição, transportadora. Não, estou falando transcrição. Isso é transcrição no ribossomo. Transcrição proteica. É. Então, o mais famoso dos antissintetases é o anti-Jo1. Tem vários outros, tem um monte, mas isso não vem. 1 a 5% das pessoas é antissintetase, e a antissintetase tem valor prognóstico e tem valor clínico. Então, a gente está falando de um anticorpo que está associado a manifestações clínicas, mão de mecânico, doença pulmonar intersticial, e não é exclusivo de dermatomiosite, pode estar associado a artrite reumatoide, lúpus, doenças mistas do tecido conjuntivo e até vasculites ANCA-C. Então, o antissintetase também está associado à ativação macrofágica, que você gosta de falar. Então, antissintetase, clássico, comum, associado. Jo1 é o mais famoso. JO1. Segundo grupo, 2. SRP, de Signal Recognition Particle, são aquelas bolinhas que saem do retículo endoplasmático rugoso e também está associado ao quê? Síntese proteica. Olha como é que algumas coisas vão batendo. Ele, em 5% dos casos, está associado a miopatia necrotizante, geralmente muita necrose, pouca inflamação, pouca manifestação extramuscular. SRP. Já vou adiantando aqui para facilitar. Tudo que necrosa músculo, tudo que dá doença intersticial pulmonar diminui risco de câncer. Então, os que são positivos nesses contextos tendem a não estar associados a câncer. O anti-Mi2, a gente está falando da helicase, que está associado à transcrição. Olha aí. Está associado a quadros cutâneos intensos, agudos, progressivos. A doença muscular ela pode ser intensa, mas geralmente ela não é tão aguda e tão rápida quanto a pele e se relaciona a uma boa resposta terapêutica e baixa chance de malignidade. Vamos para o quarto agora. MDA5, MDA5. M é de melanoma, D de diferenciação, A de associado, GN5. Então, MDA5 está associado à imunidade inata, esse aí não bate com transcrição. Ele tinha um outro nome, não importa. Ele está associado a formas clínicas amiopáticas. Acometimento muscular é raro, articulação pode acontecer, então, sem músculo nesse caso. Que isso eu acho uma coisa confusa, né? Dermatomiosite, mas não pega músculo. Mas o mecanismo fisiopatogênico, ele prevalece aí, né? E está associado a lesão ulcerada oral, lesão dolorosa palmar e alopécia não cicatricial. Nada a ver com a dermatomiosite clássica que a gente está acostumado. Entendeu? Então, sem esse conhecimento, Omar, aquela tua pergunta lá do dificultômetro, realmente essa forma clínica está indo lá para o 5. Exatamente. Né? Ou mais, né? Ou mais. Você tem que saber que isso é anti-MDA5. E, cara, eu fui dar uma olhada no que estão publicando esse ano, só para saber qual que é a tendência, né? Muita publicação desse anticorpo aqui, tá? Muito. Essa eu não conhecia. Esse anticorpo é novidade também. Mas está tendo muito, já pode ficar de olho. Eu vou até selecionar um artigo desse para colocar lá no Immunoexpert Club. Joga no nosso Immunoexpert Club lá para a gente discutir, que ia ser bem legal. Eu já nem sei em que número que a gente está. Estamos no 6 agora, né? 6, NXP2, que é Nuclear Matrix Protein 2. Ele também está associado à transcrição. É o anti-P40 antigo. Esse eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava. Está associado a formas precoces e formas juvenis.
Em adulto pode também estar associado, em alguns casos, em até 24% dos adultos. E são os adultos que fazem calcinose, que fazem disfagia e está associado à malignidade. Então, esse é um importante para malignidade. Tem um que se chama TIF1, que pega duas proteínas, também envolvido na transcrição. E esse está relacionado a doenças psoriasiformes, pápulas ceratósicas palmares e lesões hipopigmentadas e telangiectásicas do tipo red on white. Esse eu já separei esse artigo, que as manifestações clínicas são bem específicas. Né? Inclusive, então, quadro psoriasiforme, caramba. Psoriasiforme. Não, a manifestação psoriasiforme na dermatomiosite já era reconhecida, mas a gente não conseguia entender, né? Por que uns faziam e outros não. Né? Então, tá aí. Tem o anti-SAI, que tem a ver com a ubiquitina, 5 a 10% de dermatomiosite, tipicamente amiopático, inicialmente amiopático, mas se não tratado, evolui com miopatia grave, a doença cutânea precoce nesse caso, né? Também associado à malignidade. E tem um outro que é mais muscular e necrose, que é o HNGCR. Olha, pessoal, o objetivo aqui não é falar, caraca, tem que decorar tudo isso. Não, é você ter a tabelinha, L-tabelon. Você tem que ter um tabelon, dermatomiosite, L-tabelon. Olha lá, vê a tabela, porque você não tem como, ainda mais que não é uma coisa que você vê todo dia e não é um laboratório fácil de fácil acesso. E você reviu isso agora? E aquele anticorpo que eu brincava lá com os residentes, que era o anticorpo mal educado? O anti-KU. Ele não é miosite específico, ele está no grupo do... É um anticorpo mal educado. Ele não é de miosite, ele é miosite associado. Mas, teoricamente, é doença cutânea, bom prognóstico. Exatamente. Mostra um prognóstico, marca um prognóstico melhor. Então tá aí, vocês viram aí no top 3, de uma forma leve, um assunto que não é leve, né? E bem atualizado aí, que foi trazido pra gente pelo Fábio. Para o pessoal que está assustado, é uma doença bem complexa. E eu vou dizer para vocês, o Fábio ficou enrolando aqui, mas eu colocaria dermatomiosite sem ser a forma clássica, numa escala de 0 a 10, em que 10 é um diagnóstico difícil, eu colocaria lá acima de 7. Eu acho um diagnóstico de desafio, mesmo para quem é experimentado, na minha opinião, tá? O que a Ana está falando aqui? Que tal vocês fazerem uma tabelinha para nós? Tá bom, podemos fazer, né? Vamos fazer, Fábio. Gostando. Tá bom, mano. A gente trabalha aqui, não tem moleza, não. E ele me falou que vai preparar uma aula sobre dermatomiosite para o curso do ImmunoExpert, que a gente vai estar depois liberando para vocês aí no ImmunoExpert. Assim que eu fechar o conteúdo do DermatoExpert, que tá bem legal, essa é uma aula que está no radar. O assunto aqui está bombando hoje, porque a gente está o tempo todo entre 120, 130, 130 e poucos colegas, agora baixou um pouquinho, 120. É isso, é um assunto interessante. Vocês já devem ter sentido essa dificuldade nesse diagnóstico. Não é fácil, não. Dermatomiosite é uma coisa difícil. Aí a gente chega no nosso top 2.